Gênesis, capítulo 37. E habitou Jacó na terra onde peregrinou seu pai, na terra de Canaã. Estas foram as gerações de Jacó. José, sendo de idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e o jovem estava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava José a seu pai as mais notícias acerca deles. E amava Israel a José mais que a todos os seus filhos, porque ele havia tido em sua velhice, e lhe fez uma roupa de diversas cores. E vendo seus irmãos que seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos, odiavam-lhe, e não lhe podiam falar pacificamente. E sonhou José um sonho e contou-o a seus irmãos, e eles vieram odiar-lhe mais ainda. E ele lhes disse: Ouvi agora este sonho que sonhei, eis que atávamos feixes no meio do campo. E eis que meu feixe se levantava, e estava em pé, e que vossos feixes estavam ao redor, e se inclinavam ao meu. E responderam-lhe seus irmãos: Reinarás tu sobre nós, ou serás tu senhor sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou-o a seus irmãos, dizendo: Eis que sonhei outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contou-o a seu pai e a seus irmãos, e seu pai lhe repreendeu, e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Viremos eu e tua mãe, e teus irmãos, a nos inclinarmos a ti em terra? E seus irmãos lhe tinham inveja, mas seu pai guardava isso em mente. E foram seus irmãos apacentar as ovelhas de seu pai em Siquém. E disse Israel a José: Teus irmãos apacentam as ovelhas em Siquém, vem, e te enviarei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Vai agora, olha como estão teus irmãos e como estão as ovelhas, e traze-me a resposta. E enviou-o do vale de Hebrom, e chegou a Siquém. E achou um homem, andando ele perdido pelo campo, e perguntou-lhe aquele homem, dizendo: Que buscas? E ele respondeu: Busco a meus irmãos, rogo-te que me mostres onde apacentam. E aquele homem respondeu: Já se foram daqui, eu lhes ouvi dizer: Vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E quando eles o viram de longe, antes que perto dele chegasse, tramaram contra ele para matar-lhe. E disseram um ao outro: Eis que vem o sonhador, agora, pois, vinde, e o matemos e o lancemos em uma cisterna, e diremos: Alguma fera selvagem o devorou, e veremos que serão seus sonhos. E quando Ruben ouviu isto, livrou-o de suas mãos e disse: Não o matemos. E disse-lhes Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão nele, para livrá-lo assim de suas mãos, para fazê-lo virar a seu pai. E sucedeu que, quando chegou José a seus irmãos, eles fizeram desnudar a José a roupa de cores que tinha sobre si, e tomaram-no, e lançaram-lhe na cisterna, mas a cisterna estava vazia, não havia nela água. E sentaram-se a comer pão, e levantando os olhos olharam, e eis uma companhia de ismaelitas que vinha de Gileade, e seus camelôs traziam aromas e bálsamo e mirra, e iam a levá-lo ao Egito. Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito há em que matemos a nosso irmão e encobramos sua morte? Vinde, e o vendamos aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, que nosso irmão é nossa carne. E seus irmãos concordaram com ele. E quando passavam os midianitas mercadores, tiraram eles a José da cisterna, e trouxeram-lhe acima, e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. E levaram a José ao Egito. E Ruben voltou à cisterna, e não achou a José dentro, e rasgou suas roupas. E voltou a seus irmãos e disse: O jovem não aparece, e eu, aonde irei eu? Então eles tomaram a roupa de José, e degolaram um cabrito das cabras, e tingiram a roupa com o sangue, e enviaram a roupa de cores e trouxeram-na a seu pai, e disseram: Achamos isto, reconhece agora se é ou não a roupa de teu filho. E ele a reconheceu, e disse: A roupa de meu filho é. Alguma fera selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, e pôs saco sobre seus lombos, e fez luto por seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolá-lo, mas ele não quis receber consolação, e disse: Por que eu tenho de descer ao meu filho com luto ao Sheol? E seu pai chorou por ele. E os midianitas o venderam no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão dos da guarda.